Muito bem, vamos começar com uma oração. Vou só pedir-vos que inclinem as vossas cabeças e vamos orar. Nosso querido e amado Pai, neste momento, Senhor, em que temos a plena consciência que nos aproximamos de terreno sagrado, uma vez que nos aproximamos da Tua Palavra, nós queremos suplicar, Senhor, que o possamos fazer com todo o respeito e com toda a reverência que te são devidos. Senhor, que o Teu Santo e Bom Espírito nos venha inspirar, nos venha abrir a nossa mente e também o nosso coração, não apenas para compreendermos, mas sobretudo para aceitarmos aquilo que Tu tens em reserva para cada um de nós através da Tua Santa Palavra. Tudo isto nós te pedimos e desde já te agradecemos pela fé em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos. O tema que me proponho apresentar a vós nesta tarde tem a ver, portanto, o título que eu lhe dei é a identidade e a missão da Igreja Remanescente. Nós vamos pegar no livro do Apocalipse e no livro do Apocalipse, deixem-me dizer-vos isto, há um consenso entre a maioria dos teólogos, sejam eles até mesmo católicos, protestantes, de que o centro do livro do Apocalipse está nos capítulos 12, 13 e 14. E sobre este aspecto, nós adventistas do sétimo dia, estamos em sintonia com esses teólogos, mas é quase só neste aspecto. Em relação aos outros, portanto, a divergência então é grande. Portanto, não se esqueçam, cada livro bíblico tem uma certa estrutura literária e o livro do Apocalipse tem o seu centro literário precisamente nos capítulos 12, 13 e 14. E é nestes capítulos 12, 13 e 14 do livro do Apocalipse, está lá de forma claríssima. E eu gostaria que hoje ninguém saísse daqui sem ficar com uma imagem bem clara de qual é a identidade e a missão da Igreja Remanescente, porque é tão claro, tão claro, tão claro. Bom, vamos começar então, vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 12, e eu vou tentar fazer, portanto, nestas 2 horas, esta análise destes 3 capítulos centrais. O capítulo que vai ficar, digamos, mais maltratado, digamos assim, é o capítulo 13. Aquele que vai ficar mais bem visto é o capítulo 12. E o capítulo 14, esse vai ficar mais ou menos a meio, está bem? Isto por uma questão de tempo, não temos tempo de ver tudo como queremos. Pois bem, no capítulo 12 de Apocalipse, o capítulo 12 vou praticamente lê-lo todo e vamos analisá-lo. Começa por dizer assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Já agora, antes de avançar, deixem-me só fazer uma outra observação. Aquilo que eu quero também que vocês possam estar habilitados a fazer é pegar no texto bíblico e, a partir do texto bíblico, ver o que lá está. Eu cada vez mais noto que, às vezes, nós olhamos para o texto bíblico e não conseguimos ver o que lá está. Isso é muito mau, irmãos. Nós temos que retirar as lições do texto bíblico. E, portanto, aqui eu vou seguir um bocadinho este método. Vamos analisar o texto, ler, analisar e retirar as lições do texto bíblico, está bem? E outra coisa que se impõe, sobretudo na interpretação do livro do Apocalipse, é comparar a Escritura com a Escritura. Conhecem aquele texto bíblico de Isaías 28:10? Diz um pouco aqui, um pouco ali. Porquê? Porque esse é o único caminho seguro para nós interpretarmos corretamente a Bíblia. Sabem que há um grande palavrão que se usa na teologia que é hermenêutica, que significa apenas isto, a arte de interpretar a Bíblia. A única forma de nós interpretarmos a Bíblia de forma correta não é virmos interpretar a Bíblia com os nossos conceitos ou preconceitos, é fazer com que a Bíblia se interprete ela própria. E depois aceitar. Porque reparem, quando nós aceitamos aquilo que a Bíblia diz, nós estamos a sujeitar-nos a um assim diz o Senhor. Se não quisermos aceitar, bom, então não estamos a sujeitar-nos. E, portanto, aqui um princípio fundamental é sujeitar-nos a um está escrito, a um assim diz o Senhor. Muito bem. Então, este versículo 1, o que é que nos diz? Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Não sei se já alguma vez vocês falaram com pessoas católicas sobre este texto. Bom, de uma forma geral, os nossos amigos, vou-lhe chamar assim, os nossos amigos católicos não conhecem muito da Bíblia, mas aqueles que conhecem dizem que isto é uma representação de quem? Quem é que vocês acham? Maria. De Maria, exatamente.
Pois bem, isto coloca imediatamente um problema. É que vocês conseguem imaginar Maria vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça? Bom, isto não faz sentido nenhum. Nunca em nenhuma outra parte da Escritura nós encontramos que Maria alguma vez estivesse vestida desta forma. Então, imediatamente, ao lermos isto, o que é que isto imediatamente nos apela? Nos apela para uma interpretação que é figurada ou simbólica, não literal. E quando nós olhamos então para a parte simbólica, então nós aqui, há aqui lugares à frente, então nós aqui temos que então ir à procura destes símbolos noutras partes da Escritura. Ora bem, venham ao primeiro livro da Bíblia, ao livro de Gênesis, e nós encontramos aí esta combinação destes símbolos que nós vimos aqui no versículo 1. Gênesis, no capítulo 37, Gênesis capítulo 37, e vamos ler os versículos 9 e 10. Ok? Assim é que eu gosto. Cada um com a sua Bíblia e estarmos aqui a investigar. Isto é que é um estudo bíblico. Hein? Por isso é que eu não quis trazer o PowerPoint, que é para estarmos cada um com a sua Bíblia. Muito bem. Então, em Gênesis, capítulo 37, versículos 9 e 10, temos aqui o relato de um sonho que José teve, e repare o que é que ele viu no sonho. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que, e agora reparem, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante quem? Perante mim. Então reparem, temos aqui este conjunto de símbolos que encontramos lá em Apocalipse 12:1. Temos o sol, a lua, e vocês dizem, bom, mas lá diz 12 estrelas, aqui só diz 11. Porquê? Porque a 12ª quem era? Era o próprio José. Ok? Deixem-me ler o versículo 10. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Reparem bem, primeiro o pai repreende o seu filho por ele ter tido este sonho, como se ele fosse culpado de ter tido o sonho que teve. Mas não deixa de ser interessante que logo a seguir o pai claramente apresenta uma interpretação do sonho que o filho teve. E qual é a interpretação que ele dá? Reparem, acaso viremos eu, que era o pai de José, e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Então, segundo Jacó, portanto, que era o pai de José, qual foi a interpretação que ele deu ao sonho do filho? A interpretação é que o sol, a lua e a estrela referia-se à família. E já agora, que família era esta? Nada mais, nada menos do que a família que representava o povo de Deus naquela época. Então, em Apocalipse 12:1, o livro de Apocalipse vai buscar esta simbologia ao livro de Gênesis, e quando fala ali da mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, com uma coroa de 12 estrelas, isto é claramente uma referência simbólica à Igreja de Deus, ao povo de Deus. Está isto claro na vossa mente, sim ou não? Bom, então vamos voltar. Bom, já agora, para não dizer que a mulher, todos nós sabemos que a mulher na Bíblia é símbolo de quem? Precisamente de igreja. Só que para além do simbolismo da mulher, temos ainda mais esta carga adicional do sol, da lua e das estrelas, que também estes símbolos indicam, portanto, a igreja ou o povo de Deus. Ok? Portanto, não é Maria. É o povo de Deus. Agora, versículo 2. Vamos voltar a Apocalipse 12. Que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Bom, e aqui os nossos amigos dizem assim, mas não é um povo que pode estar grávida. Quem está grávida é uma mulher. Bom, mas estamos perante linguagem simbólica. E o que é que isto significa em termos literais? Significa que foi a partir do povo de Deus que veio a nascer quem? Que veio a nascer Jesus, que vai mencionado mais à frente. Portanto, isto é uma linguagem simbólica, e quando nós descorticamos a linguagem simbólica, então aí começamos a ver o significado real muito bem. Já agora, utilizando hoje em dia a linguagem da informática, sabem que existem hoje muitos termos que vêm da informática, e um dos termos é que, por exemplo, nós às vezes recebemos um ficheiro codificado. Então, para descodificar um determinado ficheiro, nós temos que introduzir, digamos, certos elementos para descodificar. Digamos que a linguagem do livro do Apocalipse é como que um ficheiro codificado. E nós agora precisamos de ir à Escritura, a outras partes da Escritura, para ir buscar os elementos para descodificar a mensagem. E quando a mensagem é descodificada, ela é absolutamente coerente do princípio ao fim. Bom, agora, versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu. Porquê que diz outro sinal no céu? Porque o grande sinal no céu já é a mulher,
que vem mencionado no versículo 1. Agora vem este dragão. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Aqui impõe-se também aqui uma pausa. Já agora, iremos ver, mas podemos já ver, quem é este dragão que agora aqui é apresentado. Também não é um dragão literal. Também é um dragão no sentido quê? No sentido figurado, simbólico. E reparem aqui, nem precisamos de ir a outra parte da Bíblia, porque mais à frente, no versículo 9, o que é que nos diz? É só descer um bocadinho, até o versículo 9, no capítulo 12. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então aqui não podia ser mais claro. O próprio capítulo 12 identifica quem é o dragão. E diz-nos que o dragão não é um dragão literal. Portanto, este dragão é um símbolo de Satanás, a antiga serpente. Quando aparece aqui esta expressão antiga serpente, o que é que nos faz imediatamente lembrar? Gênesis 3. Verdade ou não? Ok? Estão a ver como a Bíblia é coerente? Bom, então, no versículo 4 temos mais uma vez aqui linguagem simbólica. Diz assim, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Sabem que é devido a este texto que muitos artistas pintaram Satanás com uma cauda. É aqui. Muitos tomaram o texto bíblico literalmente e pintaram. Vocês já viram esses desenhos, certamente? Com chifres, com uma forquilha na mão, com os pés de cabra e com uma cauda. Bom, esta cauda, o que é que esta cauda simboliza? Muitos andaram às voltas na cabeça. O que é que será isto? O que é que será? Bom, mais uma vez a Bíblia diz-nos o que é. Mas antes de sabermos o que é a cauda, vamos tentar saber o que é a terça parte das estrelas do céu. Bom, estrelas do céu, só para poupar tempo, eu podia-vos mostrar os versículos, mas quando a palavra estrelas aparece no texto bíblico, tem 2 significados. Um é estrelas no sentido literal. É as estrelas que nós vemos à noite quando o céu está claro. Outro significado de estrelas na Escritura é anjos. Se vocês fizerem, por exemplo, vão a uma concordância e procurem pela palavra estrela e depois vão ver onde é que no texto bíblico aparece a palavra estrelas. Vocês irão ver, em alguns casos é estrelas literais, noutros é anjos. Então aqui é evidente que aqui Satanás não atraiu a terça parte das estrelas, porque as estrelas não saem da sua órbita. Então aqui obviamente o contexto apela para quê? Para que nós interpretemos estas estrelas do céu como sendo anjos, terça parte. Agora, como é que ele conseguiu arrastar a terça parte dos anjos atrás dele? Através da cauda. Bom, então a cauda deve ter também um significado simbólico. Será que tem? Claro que tem. Isaías 9,15 diz-nos o que é a cauda. Isaías capítulo 9, versículo 15. Estão a ver? É assim que nós interpretamos a Bíblia corretamente. Nós não avançamos sem ter a certeza o que é que um símbolo significa corretamente. Isaías capítulo 9, já agora, se alguém quiser ler, sinta-se à vontade. Isaías 9,15, o que é que nos diz? O ancião e o varão respeito é a cabeça, e a profecia que ensina. O profeta Que ensina. A falsidade. A falsidade é a cauda. Muito bem, aqui a minha versão diz, é a mesma coisa, o profeta que ensina a mentira é a cauda. Então a cauda é um símbolo que aponta para quê? Para um falso profeta. Ou seja, para alguém que utiliza a mentira. Lembram-se daquele texto de João 8,44, onde Jesus diz que Satanás é o quê? Mentiroso e pai da mentira. Bom, pai da mentira é uma expressão forte. Porquê? Porque mostra que ele é que é o originador de todas as mentiras, que houve e que há. Então reparem, quando em Apocalipse 12,4 diz que ele, o dragão, ou seja, que é o diabo, a antiga serpente, Satanás, arrastou a terça parte das estrelas do céu, ou seja, a terça parte dos anjos, com a sua cauda, significa o quê? Com a mentira. Estão a ver? Começa já aqui a desenhar-se. Reparem, não estamos a fazer nenhum recurso ao Espírito de Profecia, só a Bíblia. E estamos ou não estamos a chegar a conclusões semelhantes àquilo que o Espírito de Profecia diz, sem dúvida. Mas vamos voltar a Apocalipse 12. Então, já sabemos que esta foi a forma que ele utilizou para enganar os anjos, através da mentira. E diz-nos ainda ao versículo 4, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Reparem que aqui a terça parte dos anjos que ele conseguiu arrastar com a sua cauda, ele trouxe para onde? Para a terra. Já agora, é só irmos um bocadinho
mais abaixo, depois nós iremos referir isto com mais detalhe, mas reparem, no versículo 7 diz assim, desculpem, versículo 9, e foi expulso o grande dragão, mesmo texto que lemos há bocadinho, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele quem? Os seus anjos. E não diz o versículo 4 que ele conseguiu com a sua cauda lançar para a terra a terça parte das estrelas do céu. Então, reparem, um texto está a dizer o mesmo que o outro. Ok? Agora, diz-nos aqui então a última parte que o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Eu pergunto-vos, aconteceu na história este acontecimento de que assim... Já agora, quem é este filho? E aqui nem precisamos de... creio que nem precisamos de entrar em mais detalhes. Este filho é obviamente Jesus Cristo. Agora, lembram-se de um momento na história, logo após o nascimento de Jesus, em que houve uma tentativa para que Jesus fosse morto? Onde é que isso vem relatado? No Evangelho de Mateus, capítulo 2. O que é que Herodes fez? Lembram-se? Mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, somente do sexo masculino. Ele era seletivo, não era? Não valia a pena matar todas as crianças, então se era um rei só podia ser homem. Então todas as crianças do sexo masculino 2 anos para baixo em Belém e arredores. Esta foi a tentativa do dragão de destruir o menino quando ele nascesse. Agora, versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Já agora, esta expressão aqui, reger as nações com cetro de ferro, é a linguagem do Salmo 2. Não vamos agora também ver, só vos estou a dar a indicação, que diz que Jesus Cristo havia de reinar com cetro de ferro. Portanto, aqui é clara a indicação. Ou seja, o livro do Apocalipse o que é que vai fazer? Vai buscar uma expressão aqui, palavra acolá, expressão acolá, e vai concentrar tudo aqui. E já agora, não vos disse, mas o capítulo 12 para mim é um capítulo que é um ficheiro comprimido que revela o grande conflito desde o seu início até o seu epílogo, até o seu final. Vamos continuar a nossa análise. Versículo 5, portanto, nasceu-lhe, pois, um filho, vou ler outra vez desde o início, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Já agora, aqui é uma indicação não de outro livro da Bíblia, mas do próprio livro do Apocalipse e no capítulo 4. Porque no capítulo 4, já agora, desculpem, eu não tenho tempo, só estou assim a fazer referência. No capítulo 4 de Apocalipse, nós temos a descrição da entronização de Cristo assim que ele subiu aos céus após a sua ressurreição. Portanto, aqui este versículo está a dizer que ele foi levado para o seu trono. Agora, reparem bem. Imaginem o seguinte, o dragão fez todas as tentativas para destruir a Cristo. Conseguiu ele? Teve ele sucesso? Não. Ainda bem. Louvado seja Deus por isso. Agora, assim que este filho é arrebatado para o céu, o que é que significa este arrebatamento para o céu? A sua ascensão ao céu. E depois da sua ascensão vem então a entronização. Agora, reparem, uma vez que Cristo ascendeu aos céus e foi entronizar no seu trono, o que é que o diabo pode fazer com ele? Nada. Mas ele não vai ficar quieto, não vai ficar parado. O que é que vocês acham que ele vai se ocupar agora? Nem mais dos seguidores de Cristo. E por isso é que faz todo o sentido o versículo 6. E o versículo 6 o que é que nos diz? A mulher, porém, fugiu para o deserto. Mais uma vez, esta mulher quem é? É a igreja, ou seja, os seguidores de Cristo. O dragão não pode fazer mais nada com Cristo, vai fazer com os seguidores de Cristo. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele, ou seja, nele no deserto, a sustentem durante 1260 dias. 1260 dias. Não vou aqui também entrar na explicação do princípio de ano, mas deixem-me dizer-vos que até os evangélicos, sobretudo os evangélicos conservadores, aceitam o princípio de ano. Alguns adventistas já não aceitam, mas os evangélicos aceitam. Não é todos também, é os ditos conservadores. E sabem porquê? Porque eles, quando fazem uma interpretação de Daniel 9... Já agora, deixem-me só fazer aqui um bocadinho de parênteses, está bem? Sabem que nos meios evangélicos, digamos, há tanta confusão teológica, tanta confusão. Eu cada vez mais acredito naquilo que a Bíblia diz que é a Babilónia.
porque a Babilónia é símbolo de confusão. Há tanta confusão, mas no meio dessa confusão há assim umas ideias que sobressaem. E nos meios evangélicos ditos conservadores, há esta noção de que no final dos tempos, os acontecimentos mundiais terão o seu centro, sabem onde? Sabem o que é que eles dizem? Na nação literal de Israel. Não sei se vocês já pegaram, já viram, por exemplo, hoje em dia na internet, quem faz uma busca pode ver, por exemplo, existe um website no Brasil que tem uma concordância bíblica, que é o website A Chamada, é um website que eu consulto muito por causa da concordância, que é dispensacionalista, ou seja, é estes evangélicos conservadores, e se vocês forem ao website deles e verem os livros de profecia, é quase tudo a falar de Israel. E já agora vou-vos dizer uma coisa. Os nossos amigos erram completamente, digamos, o seu objetivo da interpretação da profecia, sabem porquê? Porque eles interpretam o Israel como sendo o Israel literal. Quando a Bíblia, quando fala de Israel, é do Israel espiritual. Numa coisa eles estão certos. Quando eles dizem que os acontecimentos do tempo do fim vão estar à volta, vão ter o seu centro em Israel. É verdade. Nesse ponto, e só nesse ponto, estamos de acordo. Mas esse Israel, à volta do qual vão acontecer os acontecimentos finais, não é o Israel literal, é o Israel espiritual. Já agora, só alguns versículos, só para... Eu creio que eu gostava muito que esta noção, porque isto é crucial para a boa interpretação profética das profecias, ficasse claro. Já agora, venham comigo a 1 Coríntios capítulo 10, vou-vos mostrar 3 ou 4 versículos. Podia mostrar muito mais, mas 3 ou 4 versículos para esta noção ficar clara. Porque isto é importante também para aquilo que estamos a analisar. 1 Coríntios capítulo 10. E reparem, logo aqui no versículo 1, Paulo faz uma alusão aqui a algo que se passou na história de Israel e diz assim, 1 Coríntios 10, 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Ele está a fazer referência aqui. À travessia do Mar Vermelho, exatamente. Repararam qual é a expressão que ele utiliza? Ora, irmãos, quanto aqui ao irmãos, tudo bem, não quero que ignoreis que os nossos pais... Espera aí, nossos pais? Mas ele está a escrever para quem? Não é para os coríntios? E os coríntios não eram os membros que constituíam a igreja de Corinto? E onde é que ficava a cidade de Corinto? Na Grécia. Os nossos pais, então os gregos eram pais de Paulo? Sim. Hã? Como é que é? Reparem, se pegarmos isto no sentido literal, não faz sentido nenhum. Agora, será que Paulo se enganou? Não, não se enganou. Quando ele diz os nossos pais, sabe o que é que ele está a querer dizer? Vós, coríntios, também sois da minha família, porque os nossos pais que passaram lá pelo mar são os nossos pais quê? Espirituais, não carnais. Venham agora comigo à Epístola de Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3 e versículo 7, que diz assim: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de quem? De Abraão. Claro. Os da fé. E mais à frente, neste mesmo capítulo 3, mas no versículo 29, diz assim: e se sois de Cristo, Gálatas 3, 29, também sois quê? Descendentes de quem? De Abraão. E herdeiros segundo a promessa. Um outro texto, também de Paulo, Romanos 2, 28 e 29. Romanos 2. Romanos capítulo 2. Versículos 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é como? Interiormente. E circuncisão a que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Eu pergunto-vos, irmãos, fica absolutamente claro na vossa mente que, afinal, segundo a teologia bíblica, judeu é aquele que o é interiormente e não exteriormente? Então reparem, é verdade que os acontecimentos que têm a ver com o tempo do fim estão centrados à volta de Israel? Sim, é verdade. Mas esse Israel, fiquem com esta noção bem clara na vossa mente. Não é o Israel literal que habita lá no Médio Oriente, é o Israel espiritual. E o Israel espiritual está em todo o mundo. Espalhado por todo o mundo. Então, esta é uma noção claríssima. E os nossos amigos, eles
metem completamente os pés pelas mãos quando se centram no Israel literal. Vou-vos dizer porque é que eles fazem isso. Lembram-se que Paulo, por exemplo, diz que os seus compatriotas tinham os olhos vendados. E porquê que eles tinham os olhos vendados? Porque não tinham aceito Jesus Cristo como sendo o verdadeiro Messias. Sabem qual é o problema destes hoje? Não aceitam a lei de Deus. E ao não aceitarem a lei de Deus, fica tudo trocado. É como num computador, num programa. Se há lá qualquer coisa que não funciona bem, aquilo estraga tudo. É aqui. Portanto, não aceitando eles o sábado, fica tudo estragado. Aquilo fica o edifício todo desconchavado. Não tem hipótese nenhuma. Bom, voltemos a Apocalipse. Então, nós chegamos então ao capítulo... estava eu a dizer que aqui em Apocalipse 12:6, nós temos aqui a referência a estes 1260 dias. Estava eu a dizer que os nossos amigos pegam em Daniel 9 e dizem que aquelas 70 semanas de anos... aquelas 70 semanas de dias referem-se a 70 semanas de anos e nesse aspecto eles estão absolutamente corretos, mas para estarem corretos nessa interpretação eles têm que aplicar o princípio de ano, o que está correto também. Bom, já agora, vocês já ouviram alguns evangelistas adventistas quando falam do princípio de ano, pegam em dois versículos, um de Números e outro de Ezequiel. Bom, vou-vos dizer, isso é tão pobre, porque o princípio de ano não está baseado apenas em dois versículos na Bíblia, está baseado em dezenas deles. Eu também acho pobres isso. Dezenas! Olhem, por exemplo, pega em Gênesis 5, quando fala das idades dos patriarcas, diz: e os dias da vida dele foram não sei quantos anos. E os dias foram tantos anos. E os dias foram tantos anos. Ou seja, há sempre este paralelismo, dias, anos, dias, anos, dias, anos. Em muitos... Bom, mas eu não vou entrar por aí agora. Bom, ora bem, estes 1260 dias, vocês percebem, são 1260 anos. Já agora eu faço-vos uma pergunta. Poderia Maria ter estado no deserto 1260 anos? Nem 1260 dias. Portanto, esta é outra indicação clara de que estamos a falar aqui de uma mulher no sentido simbólico, não uma mulher literal. Ok? Isto é claro para vós, sim ou não? Ora bem, então reparem, entretanto, o que é que o apóstolo João faz agora? É como se ele chegasse ao final do versículo 6 e fizesse uma pausa. Eu vou explicar porque esta pausa. Claro que ele faz tudo isto inspirado por Deus, não é? É evidente, não é? Mas agora vamos analisar as coisas de um ponto de vista humano. Porque é que Deus quer que agora os leitores de João façam aqui uma pausa no final do versículo 6? Deixem-me dar-vos esta imagem. Todos nós sabemos, ouvimos nestes últimos anos falar muito desta crise económica, financeira mundial, e quando nós olhamos para o início da crise, normalmente todos os analistas apontam para o ano 2008. Lembro-se daquele dia, não me recordo, foi o dia 15 de setembro de 2008, em que um famoso banco norte-americano, Lehman Brothers, abriu falência. E aí foi como que a gota d'água que fez com que se iniciasse a crise. Imaginem um autor, por exemplo, especialista em economia, que começa a escrever sobre o início da crise em 2008. Então vamos imaginar que no seu livro, ele abre o livro com o primeiro capítulo e no primeiro capítulo ele descreve os acontecimentos à volta do dia 15 de setembro de 2008. Depois de ele explicar os acontecimentos à volta do dia 15 de setembro de 2008, ele vai para um segundo capítulo, mas agora no segundo capítulo, em vez de dar continuidade em termos cronológicos para a frente, ele vem atrás. E vem atrás com que objetivo? Para mostrar que os acontecimentos que rodearam o 15 de setembro de 2008, afinal, têm antecedentes. Ou seja, o que se passou no dia 15 de setembro de 2008 não foi assim algo, desculpem uma expressão, caiu do céu. Ou seja, isto vem tudo já de uma interligação de acontecimentos que vêm para trás. Então, no capítulo 2, o que é que ele faz? Vai começar em acontecimentos que tiveram lugar em 2007 ou 2006, ou mesmo para trás, 2001, 2002, e então mostra a ligação desses acontecimentos que culminaram em 2008. O apóstolo João faz exatamente o mesmo aqui. Ou seja, ele inicia o seu capítulo 12 com este grande conflito entre a mulher por um lado e o dragão por outro, mas agora ele faz aqui uma pausa e vem atrás no tempo. E vem atrás no tempo para quê? Para que os seus leitores possam compreender que afinal este conflito não é de agora. Isto já vem atrás. E vem atrás de onde? Vamos ler, versículo 7. Houve peleja aonde? Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos, já agora este Miguel, sabem que os protestantes não aceitam nem por nada que Miguel seja Jesus Cristo. Dizem que é um anjo. Eu vou-vos dizer, Miguel é o nome de guerra de Cristo.
Sempre que Cristo aparece na Bíblia num contexto de conflito, de guerra com Satanás, é o nome Miguel que aparece. E já agora pergunto-vos, porquê é que acham que o nome Miguel aparece? Muito simples. Porque Miguel, na sua etimologia, significa quem é como Deus. Por outras palavras, Miguel, ou seja, Cristo está em luta com o dragão, e o dragão está em luta porquê? Porque ele acha-se que é forte o suficiente para fazer frente ou fazer peito a Cristo. E a resposta de Cristo é assim, mas quem é como Deus? Como que a dar a entender? Mas quem és tu para pensares que consegues agora lutar comigo? Não ser criado. Exatamente. Estão a ver? Portanto, Miguel é o nome de guerra, este é um título meu, é o nome de guerra de Cristo. Bom, então fala aqui, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram. Quem é que não prevaleceu? O dragão e os seus anjos. Nem mais se achou no céu o lugar deles. Eu quero que vocês fixem esta expressão, por favor. Não mais se achou no céu aonde? O quê? O lugar deles. Versículo 9. E foi expulso o grande dragão, já lemos este texto, vamos ler outra vez, a antiga serpente chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Bom, vou avançar, não vou já aqui dar uma explicação, deixem-me ler o versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora, reparem, eu cada vez mais, quando estou a analisar a Bíblia, vejo que às vezes há palavras, há expressões, às vezes basta uma única palavra, se nós não tomamos atenção a essa palavra, nós acabamos por não compreender algo às vezes muito importante. Esta palavra agora tem um peso enorme aqui no contexto. Agora é um advérbio de tempo e significa o tempo presente, agora. O tempo que João estava a escrever. Exatamente. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso quem? O acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Amigos, vou-vos fazer agora aqui uma pergunta um bocadinho complicada. Vocês viram que no versículo 9 diz que foi expulso o grande dragão. E no versículo 10 também diz que foi expulso o acusador de nossos irmãos. E eu pergunto-vos, para vós, o que diz o versículo 10 é uma mera repetição do que diz o versículo 9 ou são coisas diferentes? Bom, aqui o Emanuel já se adiantou, diz que é diferente. Quem tem outra opinião? É diferente? Ok. Mais opiniões? Aparentemente parece igual, não é? Irmão Nelson. Não é diferente, antes pelo contrário, porque estamos a estudar este trimestre na Escola Sabatina. Sim. O conflito de agora é um que nasceu do céu. Exatamente. Agora, fala aqui de uma expulsão. Será que houve só uma expulsão ou houve uma expulsão em dois tempos? Isto é uma expressão minha. Ora bem, deixem-me explicar-vos isto que... Em dois tempos? Claro. Ok. Deixem-me dizer-vos que, infelizmente, mesmo às vezes, dentro da nossa igreja há um bocadinho de confusão em relação a isto. Isto é tão simples, vocês vão perceber. Primeiro, esta primeira expulsão, eu já estou a adiantar-me na explicação, esta primeira expulsão mencionada no versículo 9, refere-se a um tempo na história que aconteceu antes da criação do ser humano. Como é que eu posso dizer isto? Bom, é muito simples. Quando Deus criou Adão, não lhe deu uma clara indicação, olha, Adão, estás à vontade. Sabem que esta indicação que Deus deu para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, até foi dada antes da criação de Eva. Lembram-se disso? Se forem lá com atenção a Gênesis 2, tem lá, já agora, venham lá ver comigo, se calhar nunca viram esse pequeno pormenor. Ok? Gênesis 2. Gênesis capítulo 2. Claro, este pormenor não é muito importante agora para o assunto que estamos aqui a falar, mas já agora fica registado também. Em Gênesis, no capítulo 2, diz assim o versículo 15 em diante. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu, reparem, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem. E aqui este homem é homem macho. E diz assim, o versículo 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, versículo 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Agora repare, versículo 18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Então quando ele deu a ordem, ele estava só ainda, sim ou não? Estava só ainda. Vocês perguntam, então mas Eva, então afinal ela não sabia. Sabia certamente porque depois Adão comunicou a Eva aquilo que tinha recebido de Deus. Bom, ok. Porquê que o Senhor deu esta ordem a Adão para não comer daquela árvore? Todos nós sabemos. Porque era o único local em todo o jardim onde Adão poderia ser tentado.
E tentado por quem? Ora, exatamente, tentado por Satanás, que já tinha sido o quê? Ora, digam-me lá. Já tinha sido expulso do céu e estava já nesta terra. E então Deus deu a oportunidade a Satanás de poder tentar a Adão, mas não o podia tentar em qualquer lado. Só havia um único local em todo o jardim onde ele tinha essa oportunidade, ok? Então, reparem, já o dragão tinha certamente sido expulso, ok? Agora, quando nós vamos para o versículo 10 do capítulo 12 e diz, agora foi expulso, vamos lá ler outra vez um bocadinho com atenção no capítulo 12 e no versículo 10. 12:10. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Eu faço-vos a pergunta, quando é que vocês acham que veio plenamente a salvação, o poder, o reino e a autoridade de Cristo? Quando é que é? Quando ele foi entronizado e quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Quando ele morreu na cruz do Calvário. Exatamente. Já agora, vocês sabem que quando nós lemos, por exemplo, a tentação de Jesus pelo evangelista Lucas, em Lucas 4, muito rapidamente, este texto vocês têm que o ver também. Lucas 4, Lucas no capítulo 4 e no versículo 6, já me deram a indicação que só tenho mais 10 minutos para a primeira parte, depois ainda vamos ter a segunda parte. Mas a gente depois mandou outra coisa e ficamos... Em Lucas, no capítulo 4 e no versículo 6, Satanás está a colocar uma tentação diante de Jesus e diz-lhe assim, no versículo 6, disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi quê? Entregue. Já agora, faço-vos aqui uma pergunta que é a seguinte. Sabem, é Jesus que o diz, que Satanás é mentiroso e pai da mentira. Mas eu faço-vos a pergunta, acham que ele por vezes diz a verdade? Muitas vezes. Diz. Por vezes diz a verdade. E eu pergunto-vos, neste momento ele disse a verdade a Cristo? Claro. Disse, sim senhora. Quando ele diz aqui, dar-te-ei toda esta autoridade, bom, aqui ele está a mentir. E a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, esta expressão, ela me foi entregue, aqui ele está a dizer a verdade, sim ou não? Está. Quem é que lhe entregou? Adão, exatamente. Este é o ponto crucial. Adão entregou. E reparem, Deus quando criou Adão recebeu de Deus a autoridade, o domínio sobre toda a criação, sim ou não? Sim. Não era, atenção, podemos dizer e devemos dizer que Adão era um mero quê? Um mero administrador. Era um mordomo de toda a criação que o Senhor tinha criado. Digamos, o patrão era sempre Deus. Adão era o CEO, Chief Executive Officer, é agora o termo que está muito na mão, o diretor executivo do planeta. Quando Adão pecou, deu essa sua autoridade a quem? A Satanás. É por essa razão e só por essa razão que Jesus vai poder dizer de Satanás que ele é o quê? O príncipe deste mundo. Já agora, lembram-se do livro de Jó, nos 2 primeiros capítulos, que Jó vai à presença de Deus? E eu pergunto-vos, vocês sabem porque é que ele vai à presença de Deus? Desculpem, exatamente, no livro de Jó, obrigado irmão. No livro de Jó, obrigado pela correção. No livro de Jó, portanto, diz que Satanás vai à presença de Deus. Mas vai à presença de Deus com mais quem? Diz, num dia em que vieram os filhos de Deus a encontrar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Como? Isso mesmo. É que esses filhos de Deus não são filhos de Deus terrenos. São de outros planetas. E esses filhos de Deus, era cada um desses filhos de Deus o representante de cada planeta que Deus criou. E porquê que lá foi Satanás? Ele foi como representante do planeta Terra. E ele ia lá todo inchado, aparecia lá todo inchado, que era o representante do planeta Terra. E sabem, quando ele lá apareceu, o Senhor pôs-lhe logo uma pedrinha no sapato, deixem-me usar esta expressão. Olha, de onde é que tu vens? Ele diz, eu venho de rodear a Terra e passear por ela. Como quer dizer, eu venho do meu local de domínio. E agora o Senhor é como se dissesse assim, então tu vens lá do teu local de domínio, mas olha, aqueles lá que estão sob o teu domínio, nem todos pertencem, não. Por acaso observaste o meu servo Jó? Imaginem como é que ele ficou. Porque ele vem ali todo fanfarrão, todo inchado, a apresentar-se perante o Senhor como representante do planeta Terra, e o Senhor dá-lhe logo um incómodo, faz logo ele ficar com náuseas.
Porquê? Porque no seu domínio, pelo menos havia uma pessoa que era Jó, que não pertencia a ele, Satanás pertencia a Deus. Então que raio de dominador és tu? Nem todos te submetem a ti. E claro, quando Satanás ouviu isto, ele ficou furioso. E toca a disparar logo acusações contra Jó. Estão a perceber? Amigos, não mudou nada, hoje é a mesma coisa. Quando alguém passa do reino de Satanás para o reino de Deus, ele começa logo a disparar acusações. Bom, vamos voltar aqui ao nosso Apocalipse. Ora bem, o que é que acontece aqui com este agora? Este agora acontece quando Jesus morre. Porque reparem, uma das últimas frases que Jesus vai dizer na cruz, antes de morrer, obviamente, vai ser o quê? Está consumado. Eu pergunto, consumado o quê? Ora, digam lá, fácil, está consumado o plano da redenção. E quando se consumou o plano da redenção, veio a salvação plenamente, veio a autoridade do Cristo. E agora reparem, o que é que aconteceu à autoridade de Cristo? Agora a autoridade de Cristo foi plenamente reconhecida em todo o universo. E o que é que aconteceu ao estatuto que Satanás tinha até aquele momento de ser o príncipe deste mundo? O que é que vocês acham? Acabou completamente. E neste momento, o versículo 10, quando diz que foi expulso aqui, foi expulso o acusador de nossos irmãos. Já agora, esta expressão acusador de nossos irmãos não nos faz lembrar uma vez mais do livro de Jó. Quando ele vai ao céu, Satanás, é para fazer o quê? É para acusar Jó? Não. Sim, não foi o que é que ele fez? Não foi acusar Jó? Sim, sim. Desculpa-nos, é assim, por aquilo que eu tenho lido dessa passagem, assim, quando Satanás diz que, olha Deus, é assim, Jó só te serve porque tu o encheste de coisas. Exatamente. Portanto, Mas está implícita uma acusação a Jó. Exato. Ou seja, Jó serve-te, mas por interesse. Porque tu lhe tens dado muitas bênçãos. quer dizer, ele acusa não só o Jó, mas o próprio Cristo. Sim, claro. Claro. Mas Jó não deixa de estar também no alvo das acusações de Satanás. Mas não é Ok. Deus que é o nosso irmão, nasce em Jó, o acusador dos nossos irmãos. Exatamente, exatamente. É o acusador dos vossos irmãos. Bom, aqui neste contexto do Apocalipse 12:10 são os seres celestes a falar e eles estão habituados a quê? Cada vez que Satanás... e já agora, reparem, o livro de Jó nos revela que Satanás tinha acesso ao céu. Tinha, sim. E vocês perguntam, então mas espera lá, mas ele foi expulso ou não foi? O seu lugar, como diz lá em Apocalipse 12:9, não se encontrou mais. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que o direito de permanência que Satanás tinha, acabou. Ou seja, ele foi expulso. Ele não tinha mais direito de permanência no céu, mas tinha direito de acesso. E como é que nós podemos afirmar isso? Porque no livro de Jó, ele vai ao céu. Agora, quando Jesus morre na cruz, esse direito de acesso terminou completamente. Porquê? Então, se ele deixou de ser o príncipe deste mundo, o que é que ele vai fazer mais ao céu? Ser o representante do nosso planeta? Não pode ser. Quem é agora, a partir de agora, desde a morte de Cristo, o representante do planeta Terra? O príncipe deste mundo? Jesus Cristo! Uau! Isto é preciso que nós saibamos isto e que isto fique como bem firme na nossa mente. Agora, muito rapidamente, deixa-me só acabar esta primeira parte, que é para depois irmos à segunda parte. Versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai aos céus e vós os que neles habitais. Neles habitais, está no plural, mostra que há vários habitantes que moram nos céus. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que, quê? Já tem Pouco tempo lhe resta. E alguns dizem, pouco tempo? Então, mas isto foi escrito já há tanto tempo, no final do século I, pouco tempo. Bom, façam só uma... temos que ver isto sob uma grande angular. É que quando nós vemos o tempo que passou desde o início da criação, e a queda não terá sido logo muito tempo depois. Não sabemos quanto tempo mediou entre a criação e a queda, mas não terá sido muito tempo. Desde a criação e a queda até à primeira vinda de Cristo, nós temos um período de quantos anos, mais ou menos? 4.000 anos. E não é preciso ir a Ellen White. Basta ir à Bíblia e desde a criação até Abraão, basta somar as cronologias, temos um período de aproximadamente 2.000 anos. De Abraão até à primeira vinda de Cristo, todos os historiadores estão de acordo, é um período também de aproximadamente 2.000 anos. Portanto, temos 4.000 anos. O que é 4.000 anos para os 2.000 anos restantes? Já não é pouco tempo os 2.000 anos? Claro que é, completamente. Portanto, este pouco tempo lhe resta tem que ser visto nessa grande angular. Agora,
Agora é muito mais. Porquê que os seres celestes dizem alegrai-vos, festejai aos céus e vós os que neles habitais? Pudera! Agora tinha sido expulso definitivamente o grande acusador. Já não tinha mais que ouvir aquele chatarrão, que era isso. É sempre a mesma coisa, assim, lá sempre a chatear. Sempre a chatear. E agora, finalmente, eles não têm que ouvir mais, eles festejam, estão contentes. Não têm que ouvir mais. Mas atenção, enquanto no céu não têm que ouvir mais, ai, coitados daqueles que estão na terra. Nós temos que educá-lo. Agora, no versículo 13, o que é que João vai fazer? Vai retomar o texto onde o tinha deixado no versículo 6. E já agora, eu vou terminar só lendo isto. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E vejam se este texto não diz o mesmo no versículo 6. Diz o mesmo. Ou seja, no versículo 13, é como se no versículo 7 ele abrisse um parênteses, conta o que está para trás, fecha o parênteses e agora retoma a descrição. Vamos ver essa descrição na última parte e depois vamos ver os capítulos. Vocês dizem, bom, isto está a andar muito devagarinho, onde é que vamos chegar com tudo isto? Vai ser fascinante as conclusões a que vamos chegar. Mas para isso nós temos que pôr os nossos fundamentos em terreno seguro. Ok? Vamos então fazer uma pausa e depois voltamos aqui. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado também.